Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui com a gente, mais uma aula de biologia do professor Carlim Pitu, destinada aos alunos do terceiro ano do Colégio Padre Viana. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula diferenciada, ok? Diferente daquelas que a gente vinha trabalhando anteriormente, a qual a gente estava expondo os conteúdos. Aqui a gente vai trabalhar, até mesmo porque o nosso conteúdo, a gente deu uma avançada, certo? E não vai ficar a desejar com relação à questão das próximas aulas. Perfeito? Então aqui nós vamos trabalhar hoje com a correção do exercício sobre organologia vegetal. Você pode encontrar na apostila das páginas 31 e 32 as questões de 1 a 6. Bem simplesinho. Então vamos lá, sem mais delongas, sem perder tempo, vamos analisando questão por questão, item por item. Vocês vão pegando aí, vão anotando, se possível vão dando pausa aí para compreender melhor, perfeito? A primeira questão da UEPA. Leia o texto 15 para responder à questão 1. Texto 15. O papiro, Cyperus papyrus, planta aquática que apresenta um cotilédone em sua semente, é considerada sagrada e fartamente encontrada no delta do Nilo. No Egito Antigo, o papiro, precursor do papel, foi usado para a comunicação entre vários povos. A parte interna do caule dessa planta era cortada em finas tiras que, depois de alguns processos, eram transformados em meio físico para escrita. Perfeito, vamos lá. As características que permitem a identificação do órgão vegetal usado na confecção do instrumento que recebe a escrita são, vamos lá, olha aqui ele está falando de um cotilédone, então aqui a gente já sabe que é uma monocotiledônia, perfeito, parte interna do caule, olha aqui, vamos lá, então aqui ó, o que é que vai estar correto aqui? Os vasos condutores de seiva encontram-se dispersos irregularmente por todo o cilindro central? Simples, vamos para cá. Se é uma planta que vai ser monocotiledônea, a gente sabe que ela tem uma estrutura dos vasos liberulinosos, uma estrutura astélica. Por que essa estrutura astélica? Porque não é de uma forma organizada como as dicotiledôneas, como as eudicotiledôneas, certo? Então eles encontram irregularmente por todo o cilindro central. Perfeito, acertou? Vamos lá, A1. 2. É do tipo tronco bem desenvolvido na região inferior e ramificado na região superior. O que é que ele diz aqui? Ó, planta aquática. O caule do tipo tronco, que é um caule aéreo, não é tipo de planta aquática. Esse caule é tipo daquelas plantas mais tradicionais possíveis, quando você olha um tronco de uma árvore, certo? Aquela árvore de grande porte. Enfim, perfeito? Não marca. 3. Em geral, não crescem em espessura, como, por exemplo, os tipo colmo e estipe. O que é que você pode dizer com relação a isso aqui? Que está correto. Por que está correto? Porque as monocotiledôneas, elas têm crescimento primário, não possuem crescimento secundário. Perfeito? Então, marca aqui a 3 também. Ó. 4. O colênquima e o esclerênquima servem de condução de seiva. Minha gente, a gente estudou lá na parte de histologia. Colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação, inclusive vivo e aqui morto. Perfeito? Então, aqui não são tecidos de condução, pelo amor de Deus. Você pode até encontrar fibras esclerenquimáticas participando da formação do xilema e do floema, mas o colênquima não. Cuidado com isso aqui. Então, nesse caso, nós acertamos aqui, ó, 1 e 3, alternativa A. Perfeito? Quem marcou a alternativa A, acertou. Beleza, parabéns. E vamos para a segunda questão. As plantas podem ser encontradas nos mais diversos ecossistemas e, para isso, apresentam diferentes adaptações às condições ambientais. Ao analisar 3 plantas, é boa essa questão, observou-se que a planta 1, vamos aqui analisando, né? Para aqui, observou-se que a planta 1 apresenta folhas com uma grande área de limbo e vasto parênquima clorofiliano. Vamos analisar a planta 1. Se ela apresenta folhas com uma grande área de limbo, ou seja, a superfície laminar é grande, o que é que a gente pode dizer? Que essa planta é uma planta do tipo que vive na sombra, é uma umbrófita.
certo? Porém, diz assim, apresentam folhas com grande limbo e vasto parênquima. Quando eu falo aqui desse parênquima, eu estou dizendo que ela tem uma alta eficiência fotossintética. Se ela tem uma alta eficiência fotossintética, significa dizer que essa planta ela tem disponibilidade da matéria-prima para fazer fotossíntese. No caso aqui, a gente pode relacionar a questão da água. Então, a gente pode dizer que essa planta 1, se ela tem um vasto colênquima, então a gente pode dizer que essa planta ela tem uma disponibilidade de água, perfeito? Um ambiente que tem água. Olha a planta 2. Apresenta folhas modificadas em espinhos. Opa! Folhas modificadas em espinhos. O que é que vai acontecer aqui com esses espinhos? Esses espinhos, na realidade, são folhas modificadas justamente para você não perder muita água. Lembra daquela teoria da coesão-tensão de Dickson? Quanto mais a planta perde água através da fotossíntese, maior é a questão da fotossíntese, maior é o trabalho de fotossíntese. Então, aqui na 1, se ela tem um vasto folhas com limbo grande, significa dizer que ela está transpirando muito. Então ela está realizando muita fotossíntese. Aqui não. Apresenta folhas modificadas em espinhos, significa dizer que tem escassez de água, que é justamente para diminuir a fotossíntese. Então no 1 tem alta quantidade de água. No 2, planta que não tem uma disponibilidade de escassez de água. E a planta 3, vamos analisar a planta 3 aqui, apresenta estômatos geralmente na parte superior. Olha essa parte aqui, olha o que é que diz, parte superior. Se está dizendo que os estômatos são na parte superior, galera, meu amor, a planta vai estar provavelmente dentro da água, então vai ser uma planta aquática, porque os estômatos geralmente são na parte de baixo, mas se está na parte superior, então é uma planta aquática. Das folhas e vasto parênquima aerífero. Opa, aqui, aerífero também, que é justamente aquelas células com uma quantidade de ar entre essas células, justamente para poder facilitar na flutuação. Então, acertamos aqui, O 1 vai ser relacionado a uma grande disponibilidade de água, o 2, escassez de água, e aqui são plantas aquáticas. É possível sugerir em que tipo de ambiente cada uma dessas plantas se desenvolve? Perfeito, já fizemos isso, certo? Agora aqui eu disponibilizei para vocês a resposta, né? Tá aqui, A planta 1 deve ser de um local onde a oferta de água é constante, pois a presença de folhas com grande área de limbo possibilita alta taxa de transpiração. E à medida que você transpira, que a planta transpira, logicamente ela vai aumentar o processo fotossintético. A planta 2 deve ser um ambiente seco, visto que folhas modificadas em espinhos, que reduzem a taxa de transpiração, foi o que a gente falou. E parênquima armazenador de água. 3. A planta 3 deve ser em ambiente aquático, pois apresenta tecido com acúmulo de ar para flutuação e estômatos se encontram na superfície superior da folha. Está aí a segunda questão. Perfeito? Olha a questão 3 aqui, o que é que diz? Isso aqui está mais relacionado à questão dos frutos. Perfeito? A principal estrutura de dispersão de propágulos entre os vegetais é o fruto. O fruto. Sobre essa estrutura das angiospermas é incorreto. Se liga nisso aqui, é incorreto. Tem origem a partir do ovário da flor? Lógico, a partir do ovário da flor. A semente está envolvida pelo endocarpo, geralmente? Sim, galerinha, aquela parte lá que fica pericarpo e semente, né? E esse pericarpo é dividido em endocarpo, mesocarpo e epicarpo, lembra? Perfeito. Letra C, a azeitona é um exemplo de drupa. Opa, aqui, drupa. O abacate é um exemplo de baga. Pronto, se você souber o que é baga e drupa, você vai fazer essa questão. O que é drupa? Drupa é aquela fruta que só tem um caroço, uma semente. E baga é aquela fruta que tem várias sementes. A castanha é o fruto do cajueiro? Sim, né? A gente acha que no caso vai ser o caju, mas na realidade não. Quem é a fruta é a castanha. Acertou aqui quem marcou a letra D, dizendo que abacate tem várias sementes. Na realidade não é, só tem uma semente, certo? Quarta questão. Considere as afirmações a seguir sobre as sementes. Semente novamente. O embrião é constituído de radícula, caulículo e cotilédones.
Perfeito, galerinha? Com certeza, né? Show de bola. O endosperma é um tecido triploide que acumula substâncias de reserva e é formado pela fecundação de 2 núcleos polares. Perfeito, pessoal. Aqui é o seguinte, a gente não estudou a parte de angiospermas, mas a gente sabe o seguinte, se não souber, mas pelo menos existe a necessidade de saber. Essa questão de ser um tecido triploide, pessoal, lembra que a haploide é N, diploide 2N, triploide 3N, certo? Então, por que é um tecido triploide? Porque ele é formado pela junção do gameta masculino e 2 núcleos polares. Então, essa alternativa também está correta. Ficou um pouco a desejar, porque a gente não viu detalhadamente a forma das angiospermas, que é o último assunto que a gente vai trabalhar para encerrar o primeiro bimestre, né? O tegumento é a casca, sim, é a casca. Que envolve o cotilédone? Não. É a casca, sim, mas é a casca que envolve a semente por completo. E não o cotilédone, que é só uma parte interna lá da semente. Tá errado. 4. O cotilédone é a primeira folha e a sua função é absorver luz. Não, cuidado para você não confundir. Cotilédone tem o cotilédone e o endosperma. O cotilédone, ele dá a princípio nutrientes para a plantinha se desenvolver, entendeu? Mas devido ao fato de ser a questão da primeira folha, que é mesmo, não vai cuidar para você não confundir, achar que já vai de cara logo fazer fotossíntese. De maneira nenhuma, certo? Então isso aqui ele está disponibilizando nutrientes para a plantinha até o momento que ela comece a fazer a fotossíntese, beleza? Tá errado aqui. Então, no caso, a alternativa C, 1 e 2. A quarta questão, quem marcou, letra C, está correto. Meus parabéns e vamos para a quinta questão. Muito boa, por sinal, essa questão. Quinta. Analise o gráfico que representa a quebra da dormência e a germinação de uma semente. Vamos olhar aqui, ó, o azulzinho vai ser água, suprimento de água. O verdinho vai ser o embrião desenvolvendo e o vermelhinho vai ser a quantidade de alimento, né? Reservas nutritivas, perfeito? Bem simples. Ótima essa questão. Letra A. Após a quebra da dormência, o que ocorre com as reservas nutritivas da semente? O que justifica a diferença observada no gráfico. Ah, eu não sei essa questão. Pô, cara, olha pro gráfico aqui, ó. Tu tem a dormência. Quebrou. Quebra da dormência. O que seria quebra da dormência? A partir do momento que a semente ela começa a se desenvolver em uma nova planta. Então, se eu tenho uma quebra da dormência, automaticamente eu vou ter que consumir essa reserva nutritiva. Consumir para quê? Até o momento que a planta ela começa a fazer a fotossíntese. Isso é lógico. Perfeito? B. De que maneira a fotossíntese se relaciona com o acúmulo de reservas nutritivas observado na fase de maturação embrionária? Cara, a fotossíntese é um processo importantíssimo. É graças à fotossíntese que vai ser sintetizada a matéria orgânica e que essa matéria orgânica ela vai poder ser acumulada, certo? Então, é até questão de lógica, como eu falo para vocês. É graças a esse processo de fotossíntese que permite o acúmulo, ok? Letra C. A presença de umidade pode ser considerada um fator externo necessário à germinação da semente? Justifique sua resposta. Pensa aí. Se a água é extremamente necessária nesse processo. É lógico que é. Por quê? Porque a semente ela tem que ter a dormência e isso aqui nada mais é do que nutriente. O que seria esse nutriente? A princípio, o amido. Então, esse amido ele precisa ser quebrado, galera. E quem é que quebra essa amiga? A água. Através da hidrólise da água. Perfeito? Então tá aqui, ó, as respostas. As reservas nutritivas sofrem uma considerável redução. Isso acontece porque elas são utilizadas durante o desenvolvimento da planta até que ela consiga fazer a fotossíntese, como a gente falou anteriormente. A B. Pela fotossíntese, a planta mãe produz glicose, que é armazenada nas sementes na forma de amido. Assim, sem fotossíntese, não é possível o desenvolvimento das reservas nutritivas nas sementes. E sim, aqui, porque a semente apresenta baixa taxa de água em seu interior,
necessitando da presença de água para que seu tegumento seja rompido e aconteça. E tem a questão do tegumento também, que eu não falei, certo? Ó, que é a cascazinha da semente, precisa de água. E ocorra a hidrólise do amigo. Show de bola! Sexta questão diz o seguinte: plantas crescendo em ambientes inóspitos, como, ó, parece bem simples essa questão, mas se tu não entender duas coisinhas básicas aqui, tu não faz, tu perde a questão todinha. Plantas crescendo em ambientes inóspitos. O que são ambientes inóspitos? São ambientes ambientes sem, como é que eu posso dizer, sem benefícios para a planta. Desculpa aí que travou. São ambientes que são, o que são inóspitos, são onde você vai ter esse ambiente que vai ter uma certa disponibilidade ou de água, ou de nutriente, uma escassez dessas coisas, entendeu? Aqui, ó, plantas crescendo em ambientes inóspitos como desertos, dunas e regiões congeladas, com frequência se reproduzem, olha aqui, ó, se reproduzem vegetativamente, meus amigos. Se você não souber o que é se reproduzir vegetativamente, você não faz a questão, entendeu? Quando eu falo de reproduzir vegetativamente, eu estou falando de originar clones. Nada mais é do que reprodução assexuada. Isso ocorre por quê? Porque há poucos animais disponíveis para polinizá-las. Ó, tá falando de reprodução assexuada. Aí vem, há poucos animais disponíveis para polinizá-las? Não, porque é assexuada. Os frutos secariam ou congelariam nesses ambientes? Não, não necessariamente. Letra C. A reprodução vegetativa não significa risco ou custo para a produção de sementes? Perfeito, pessoal. Aqui, ó, origem de clones. Letra D. As sementes seriam comidas por animais famintos nesse ambiente? Sim, ele come a semente e ele vai ter que, através da excreção, ele vai eliminar essas sementes. Perfeito. Então acertou quem marcou a letra C. Não vou passar exercícios para vocês, mas eu vou pedir que vocês estudem o próximo capítulo, que vai ser fito-hormônios, certo? E só faltam 2 tópicos, graças a Deus, para a gente concluir o nosso conteúdo, que são fito-hormônios e movimentos vegetais. Então, por favor, veja que é pequenininho, ó, da página 48 à página 50. Não deixem de dar uma analisada, de dar uma observada. E aqui, pessoal, a gente termina com o nosso slogan, que nada mais é do que estude em casa. Perfeito? Então, aqui qualquer dúvida, como eu sempre falo para vocês, qualquer crítica, qualquer sugestão, estou inteiramente à disposição de ouvi-los. Perfeito? Muito obrigado, galera. Até a próxima, se Deus quiser.